Se tu clicaste neste vídeo é porque estás com medo. Medo de mudar de trabalho, medo de não saber o teu futuro, medo de alguma coisa exterior que te esteja a afetar o teu corpo, medo daquilo que se vê nas notícias, medo de como o mundo está, medo de sentir que está tudo à tua volta a andar para a frente e tu estás para trás, ou estás estagnado, medo daquilo que os outros vão achar, medo dos teus pais. Se por qualquer razão este és tu, então vê o vídeo. Antes de passar para a próxima parte do vídeo, eu quero-vos contar um pequenino testemunho em relação àquilo que tem sido o medo na minha vida. E deixem-me-vos dizer que sempre tive muito medo de tudo. E eu até aos meus 13 anos, como eu disse no outro vídeo, eu dormia de luz acesa. E eu até aos meus... Eu nem quero admitir isto, mas até aos meus 20 anos, eu certificava-me sempre que não havia nada debaixo da cama, nem nada debaixo, nem... E os armários tinham que estar fechados, não podiam ter tipo uma frinchinha aberta, porque senão a minha cabeça dizia-me que alguém, algum espírito, alguma coisa má, ia estar ali a observar-me. Portanto, eu fechava tudo, eu certificava-me que estava tudo pronto para eu ir para a cama. Portanto, vocês podem ver que a minha relação com o medo sempre foi muito forte e sempre tivemos muito juntos. Eu nunca me aventurava a nada, nunca saía da minha zona do conforto e muitas vezes, a maior parte das vezes, eu não fazia as coisas que tinha para fazer por causa do medo, porque o medo realmente bloqueava-me e, e então eu desistia de conseguir fazer as coisas e tudo mais, ou de fazer as coisas em condições por causa do medo. Há uns dias atrás, eu publiquei o vídeo do meu testemunho e eu tive imenso receio de gravar esse vídeo. Depois, quando gravei o vídeo, tive imenso receio de publicá-lo e não sei, por alguma razão, estava com imenso medo das reações, talvez, não sei, eu sentia mesmo aqui um embate que quando eu pensava sequer em gravar o meu testemunho, eu ficava com mesmo muito medo que me bloqueava de o fazer. No dia em que eu publiquei o vídeo e realmente disse já chega, foi uma coisa mesmo nada pensada, simplesmente eu gravei num dia e depois no outro dia estava a editá-lo e normalmente eu dou assim um espaço um espaço de tempo até realmente publicar, porque tenho medo que, sei lá, que por algum motivo não acho que não é suficiente ou assim, pronto, macaquinhos da cabeça, não é? E então esse vídeo foi tudo muito automatizado no meu espírito. Eu simplesmente gravei-o, logo a seguir, passado um dia ou dois, editei-o e sem pensar eu publiquei. Sem pensar duas vezes eu publiquei. Essa noite, após ter publicado, deixem-me vos dizer que foi das piores noites que eu tive em algum tempo. Até uma hora de costume, fiz as coisas do costume, até às 2 da manhã a minha bebé esteve sempre a chorar. Tinha que estava com pesadelos. E eu estive sempre a tentar acalmá-la para ver se ela voltava a pegar no sono, se ela conseguia dormir mais descansadinha, mas ela parecia que não queria mesmo relaxar. Houve um momento em que ela realmente conseguiu dormir e eu acordei do nada, passado que é meia hora desta coisa do vai. Acordei numa questão de segundos, atenção, eu acordei, olhei para cima e vi como se fosse uma mulher gigante a vir para cima de mim. Coisa que isto já não acontecia desde há imenso tempo. E eu fiquei com tanto medo, que quando eu via aquilo a vir para cima de mim, eu gritei, eu fiquei até com as minhas cordas vocais a arranharem, eu fiquei completamente a tremer, a minha perna esquerda ficou completamente dura, com queimbras, fiquei ali mesmo petrificada, a adrenalina bateu-me. O meu marido acordou, viu que estava tudo bem, que tinha sido só um pesadelo e voltou a dormir. E eu não consegui pregar olho o resto da noite. Eu adormeci, eram para aí 6 da manhã. Eu não conseguia estar com a luz apagada, eu tinha que estar com a luz acesa e parece que naquele momento eu era aquela menininha de 10 anos que não conseguia desligar a luz e não conseguia dormir por causa do medo. Foi tão avassalador que eu não conseguia sequer descansar. Parecia que a adrenalina ainda estava ali até às 6 da manhã. Escusado dizer que o meu dia também foi passado um bocado mal por causa disso, porque eu preciso realmente. 6 é tipo o mínimo dos mínimos. Eu preciso de pelo menos 8 horas de sono. E eu não tive essa sorte. E o meu dia correu, pronto,
Foi um dia, a noite perdida ou dia perdido também. Mas naquele momento em que eu estava com medo, eu comecei a ouvir vozes tão más na minha cabeça a dizer: já viste? Tu que dizias que tinhas fé em Deus, onde é que está a tua fé agora? Onde é que está a tua fé agora que estás aí cheia de medo? Onde é que está o teu Deus agora? Dizias que não tinhas medo de nada com Cristo, que tinhas toda a fé do mundo, que já tinhas perdido todos os medos. Onde é que está agora? Onde é que está a tua fé agora? Onde é que está o teu Cristo agora para te salvar? E à medida que eu ia ouvindo aquelas vozes todas, começaram-me a pôr tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo. Comecei por uma milésima de segundos, eu comecei a acreditar e a pensar assim, realmente, eu não sou uma cristã. Como é que eu sou cristã se eu estou com medo, se eu estou... É exatamente isto que o demónio quer de nós. É que nós vacilemos na nossa fé e ele quer que nós percamos a nossa fé também. Se nós perdermos a nossa fé, isso vai nos automaticamente levar ao pecado. Porque se nós não temos fé, nós não acreditamos em algo superior que realmente nos vai julgar no final da nossa vida, nós perdemos aquele temor de Deus e aquele medo de pecar. Isso leva-nos outra vez à roda de voltamos a pecar e a nossa alma está condenada outra vez. Se calhar vocês estão com medo de tomar alguma decisão, de avançar com alguma coisa, de começarem o vosso canal do YouTube, se calhar estão com medo de tomarem uma decisão na vossa vida que realmente vos atormenta, mas vocês têm aí no vosso espírito sempre a dizer faz, ou começa, ou diz o que quer que seja. E este é o vosso sinal para vocês o fazerem. Vocês não podem deixar que o medo seja maior que a vossa fé, porque o medo vai matar a vossa fé. Deus disse que não nos tinha dado o espírito de temor, mas sim de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, quando vocês estão com medo, vocês têm que perceber que o medo não vem de Deus. Primeiro de tudo, vamos entender uma coisa. Nós, neste mundo, nós estamos numa guerra espiritual. A nossa alma, como eu estou sempre a dizer, está sempre em jogo. E quanto mais ligados a Deus nós estamos, mais o demónio nos vai tentar atacar. Porque ele sabe o perigo que nós somos para ele próprio. Porque ele sabe que sem o medo e com a fé, nós vamos conseguir trazer muitas mais pessoas até Deus. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e espadas, não é contra o ser humano. A nossa luta é sim contra os poderes e autoridades, contra os príncipes deste mundo. Nós temos que entender que o demónio vai-nos tentar afligir de todas as maneiras possíveis. Se calhar vocês podem pensar assim, será que este medo que eu estou a sentir é um medo de Deus? Será que é Deus que me está a tentar meter medo só para eu não fazer o que quer que seja? Não. Deus não nos deu o espírito de temor, mas sim de fortaleza, de amor e de moderação. Jesus disse, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Portanto, tudo o que seja fora disso, vocês têm que entender que é um demónio, que é um espírito, é o espírito do medo. O medo não é apenas uma emoção. É normal nós às vezes sentirmos medo, sentirmos um bocadinho de ansiedade. Existe a emoção do medo e existe a emoção de ansiedade. Mas quando isso atrapalha a nossa vida e nos bloqueia de sermos aquilo que nós temos que ser, nos bloqueia de fazermos coisas importantes, de fazermos coisas que realmente temos que fazer, especialmente para os outros, porque isso aí vai ter uma bola de neve para as outras pessoas, é o efeito borboleta para as outras pessoas. Se o medo nos impede de fazer tudo isso, é porque o medo realmente já não é apenas uma emoção pequenina, mas sim um espírito. E como é que nós combatemos isso? Paulo diz-nos para nós levarmos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que é que isto significa? Nós temos que, qualquer pensamento que vocês tenham, que seja de medo, que seja aquele pensamento que não vos larga, que vocês sintam que está ali a bloquear, vocês têm que pegar nesse pensamento e levá-lo até Cristo. E como é que vocês fazem isto? É substituir esse pensamento pela verdade de Deus. Se vocês estão com medo, a primeira arma a que vocês têm que realmente se agarrar é a lerem a verdade de Deus. Vão à Bíblia, pesquisem. O que é que Deus diz sobre o medo? O que é que Deus diz sobre a fé nele? Qual é a verdade de Deus nisto tudo? Segundo, é rezar. Acho que rezar realmente está muito underrated.
quando eu passei mal aquela noite, meu marido disse que também passou a noite cheia de pesadelos. E eu senti aquela necessidade automática de rezar e de clamar pelo sangue de Jesus na nossa casa, na nossa família, no nosso sono, nos nossos pensamentos. Portanto, antes de dormir ou acordarem, rezem. Peçam a Deus que vos dê força, peçam a Deus que vos dê coragem para fazerem aquilo que vocês precisam, que vos encham de fé. Outra solução que poderá ajudar é fazerem jejum. Jejuarem de alguns alimentos, jejuarem do telemóvel, das redes sociais, fazerem ali um sacrifício a Deus, entregarem esse sacrifício nas mãos de Deus para que Ele vos retire o medo, para que Ele vos ajude a retirar o medo e a retirar tudo isso que vocês sentem. Porque a Bíblia diz que existem alguns demónios que só podem ser retirados através do jejum. Vocês têm que entender que o medo, 80% das vezes, são coisas que realmente estão na vossa cabecinha, que não há mal físico nenhum a acontecer. Todos esses filmes que nós fazemos na nossa cabeça de isso realmente é mesmo um espírito que nos atormenta, porque 80% das vezes nada disso é real. Nada desses medos que vocês estão a pensar são reais. A nossa cabeça pega muitas vezes numa coisa minúscula e o demónio aumenta para uma coisa que nos paralisa. Com Deus ao vosso lado não há nada que vos pare. Vocês têm que olhar para o medo como correntes, porque às vezes é um bocado difícil nós pensarmos no medo como um ser ou como uma coisa física. Mas se for mais fácil para vocês, foi isso que eu fiz, que eu aprendi às vezes a fazer, é que quando eu imagino medo, eu imagino correntes à minha volta, porque era isso que me estava a acontecer. Eu quase que via as correntes nos meus pulsos, no meu corpo. E quanto mais vocês rezam, quanto mais vocês leem a Bíblia e percebem qual é a verdade de Deus, mais essas correntes se vão soltando, mais essas correntes se vão libertando de vocês. Numa sociedade em que parece que toda a gente quer ser vítima de alguma coisa, a partir do momento que nós estamos com Deus, tudo isso fica para trás e tudo isso tem que ficar para trás. É bom nós falarmos sobre as nossas experiências, mas não deixar que as nossas experiências nos acorrentem, nos prendam para o nosso futuro, porque é exatamente isso aquilo que o demónio quer de nós. Vocês têm que entender que quando vocês estão com medo, não são vocês o vosso espírito que está com medo, é o espírito do medo que está com medo do vosso potencial. Os demónios não andam atrás do vosso passado. Eles atormentam-vos com o vosso passado, mas eles sabem o potencial que vocês podem ter com Cristo. Eles sabem o quanto vocês podem ajudar as outras pessoas, poderão ajudar as outras pessoas. Eles sabem as mudanças significativas que vai haver no mundo porque vocês tiveram fé, porque vocês decidiram deixar o medo para trás. Por isso é que eles têm medo. Por isso é que Satanás tem tanto medo e usa o passado, usa o medo, usa a ansiedade toda para vos atormentar. E vocês têm que chegar a um ponto e dizer assim, já chega. Eu não vou deixar que este lado do mundo, que é o lado das trevas, o lado dos demónios e tudo mais, me atormentar, já chega. Vocês têm que chegar a um momento e dizer, acabou. Por muito que vocês conheçam a Cristo, porque eu estou a dizer isto, mas eu também sou assim, atenção. Muitas vezes eu tenho que me forçar a fazer as coisas, mesmo quando eu sei que não sou capaz, mesmo quando eu sei que se calhar não me presto para o cargo, para o que quer que seja, mas eu tenho que ter aquela fé que Deus está comigo. Eu não preciso de ter força porque Deus dá uma força. Eu não preciso de ter as capacidades porque Deus vai me dar as capacidades. Deus vai trabalhar em mim, Deus vai usar-me. Como pode usar também a vocês, como vai também trabalhar em vocês. Eu não sou única, eu não sou especial. Deus também vos quer usar, Deus também quer pegar em vocês e levar-vos para onde vocês têm que ir, mas vocês têm que tomar a decisão hoje de, a partir de agora, eu posso ter medo, mas eu não vou deixar que o medo sobrecarregue a minha fé. Eu não vou deixar que o medo mate a minha fé, porque depois o medo leva-vos numa bola, numa espiral, em que primeiro é o medo, depois é a ansiedade, depois é a depressão, depois vocês já nem saem de casa, depois vocês já nem querem fazer nada e tudo isso vai-vos levando ao vosso fim. Ao passo que quando vocês têm fé, o medo fala, mas a fé é tão grande, tão grande, tão grande, que vocês simplesmente lançam-se sem saberem para onde é que vão e vocês confiam que Deus está aqui e que Deus está aí com vocês.
Comecem aquilo que vocês têm a começar. Falem com as pessoas que vocês têm que falar. Viajem, saiam de onde vocês têm que sair. Não interessa. Eu sei que o medo é muito grande, mas com Deus do nosso lado, quem é que está contra nós? Não é? Quando vocês sentirem medo, rezem. Quando vocês sentirem medo, leiam a palavra de Deus. Eu vos prometo que, se essa for a vossa solução principal, quando vocês sentirem isso, a vossa vida vai começar a mudar. Pode não ser logo de um dia para o outro, podem não ver logo as mudanças significativas, mas uma ação, a cada ação, a cada ação, a cada ação, vocês vão entender que as correntes estão a ficar para trás. É isso que eu sinto neste momento. Se vocês soubessem o medo que eu tinha, não digo só estar em frente a uma câmara, eu digo o medo de falar, o medo de exprimir-me, o medo... Eu tinha tanto medo que muitas vezes eu nem conseguia... Eu estava a falar com as pessoas e nem conseguia olhar as pessoas nos olhos porque a minha cabeça começava tipo, a entrar naquela coisa de tu não sabes aquilo que estás a dizer, tu não sabes o que é que estás a falar, tu não sabes o que é que... Vençam o medo e confiem em Deus, em primeiro lugar. Peçam a Deus que vos ajude, que vos dê força. Uma coisa que eu não disse, mas eu senti no meu espírito que tinha que adicionar, é o facto de, para além de tudo isto, aquilo que eu acabei de falar, em que rezamos, lemos a palavra de Deus, tornamos cativo o nosso pensamento e o nosso medo, tu és filha de Deus. Não existe ninguém superior a Ele. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Não existe nada com mais força do que Deus. E Ele é o nosso Pai. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que entender que nós, como filhas de Deus, como filhos de Deus, como pessoas que nasceram de novo em Cristo, em que a nossa identidade está toda em Cristo, que nós temos autoridade sobre o demónio. Nós temos autoridade para afastar todos estes medos, estes espíritos do medo da nossa cabeça, em nome de Jesus. Em Lucas 10:19, Jesus diz: Eis que vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus deu autoridade aos seus discípulos e, por extensão, a nós, sobre todo o poder maligno. Isto significa que em Cristo podemos repreender o inimigo sem medo. Portanto, quando vocês estiverem a rezar, repreendam o medo. Digam, comandem aquele saia das vossas vidas, aquele saia do vosso espírito. Sempre em nome de Jesus. Qualquer que seja a situação em que vocês estejam com medo, às vezes pode ser medo só porque estão com medo. E eu sei aquilo que isso é. Se calhar vocês estão com medo e não têm razão nenhuma aparente para estarem com medo. Mas qualquer que seja a situação, Deus está sempre connosco. Deus promete estar sempre connosco. Este versículo de Isaías 41:10 diz: Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E este é um versículo que nos relembra que mesmo nas nossas lutas interiores, especialmente contra o medo, que é algo que consegue nos prender em tudo aquilo que nós fazemos, nós não estamos sozinhos. Talvez seja bom também verem o meu vídeo sobre a fé. Acho que poderá vos ajudar imenso. Quando vocês mudam o foco do medo para a confiança, isso irá-vos trazer paz ao coração. Não interessa como está o mundo lá fora. Nós temos imensas razões para nos assustar com aquilo que nós vemos lá fora. Não interessa aquilo que está lá fora. Não interessa os bichinhos que estão na vossa cabeça. Vocês têm que entender que com Jesus vocês estão protegidos e vocês estão bem, vocês têm força e isso irá-vos dar mais confiança. Isso é o que acontece quando nós lemos a Bíblia, porque a Bíblia vai-nos confirmar tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fez pelos outros profetas, pelas outras comunidades e aquilo que ainda continua e vai continuar a fazer por nós. Deus é o mesmo de antes, do agora e do depois. Deus não muda. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigada a todos por vocês estarem aqui. Obrigados aos 40 e tal subscritores, 48 se não me engano. 48 subscritores por estarem aqui. Obrigada pelos comentários. Obrigada por tudo. Eu estou mesmo motivou. Porque eu nunca pensei que as pessoas me quisessem ouvir. Mas olhem, obrigada às 48 pessoas que estão aqui. Se estás a ver este vídeo pela primeira vez, não te esqueças de deixar o teu like, subscreveres ao canal. E é isso. Que Deus vos abençoe a todos. Tchau, tchau.